Olá, já falamos aqui, dentro da administração científica, algumas teorias, tais como a teoria clássica, depois introduzida aqui pela humanística através de Elton Maia. Depois nós vimos a teoria neoclássica por Peter Drucker. Depois nós vimos a estruturalista por Max Weber. E agora eu quero trabalhar com vocês a comportamental, que aí entra a questão da teoria e da escola behaviorista. E eles introduzem, através do estudo de Maslow, a dinâmica, ou a estrutura piramidal das necessidades que Maslow divulgou. Isso é muito bem conhecida nas escolas, nos bancos acadêmicos. Nós observamos que a contribuição que a teoria comportamental traz para nós é que o homem é social e ele tem necessidades, e isso move as pessoas. O que motiva as pessoas então são suas necessidades, tá? E para viver em grupos, para viver em sociedade, de maneira social. A outra contribuição é que o homem é dotado de um estado psíquico e que essas questões psicológicas tornam mais propício às decisões, aos quereres, às vontades e aos desejos. O homem também é visto como alguém que tem comunicação, que tem condições de comunicar, que tem condições de pensar. E na humanística, né, e na comportamental, nós começamos a observar que os estudiosos valorizam mais o operário, tanto quanto aquele que está no alto escalão. O homem também é visto como um comportamental voltado para os objetivos, seus objetivos e também os objetivos da empresa, e capacidade de competir, colaborar e cooperar. É, a pirâmide de Maslow começa na base com aquela necessidade fisiológica de ter um ambiente bom de trabalho, de comer, vestir, descansar. Satisfeitas as necessidades básicas, o homem tem necessidade social, ou perdão, de segurança, que é a necessidade de ter um bom salário, a necessidade de ter uma poupança, uma economia, um plano de saúde, ter estabilidade no emprego. Satisfeitas as necessidades de segurança, Maslow fala que o homem tem as necessidades sociais, de viver em grupo, porque o homem é social. Viver em grupo, pertencer a um grupo, pertencer a uma entidade de classe, pertencer a uma entidade religiosa, é necessidade do homem. A quarta necessidade é de autoestima, de status, de ego, de reconhecimento e valorização. E a quinta necessidade e última, segundo Maslow, é a de autorrealização, de realizar aquilo que o homem deseja. Um projeto, uma meta, um objetivo maior, um sonho a ser realizado. O homem tem essa necessidade de chegar lá, e é isso que motiva. Aí entramos com Herzberg, e ele fala o seguinte, que o homem é motivacional, e as motivações estão voltadas para os fatores higiênicos e fatores motivacionais. Os higiênicos compõem as três bases da pirâmide de Maslow: fisiológicas, segurança e social. E as motivacionais, as duas últimas da pirâmide de Maslow. Isso você vai ter acesso na sua apostila a partir da página 35. Você terá acesso a essas explicações mais detalhadas que a apostila fornece para você, assim como os livros também já indicados a vocês nessa disciplina. Tá? E os fatores higiênicos motivacionais estão voltados para as duas caixinhas da pirâmide de Maslow que estão acima, que são as necessidades de autoestima e as necessidades de autorrealização. E é isso que motiva o ser humano: atender as necessidades, ter as suas necessidades de autoestima, de valorização reconhecidas, e a sua necessidade de autorrealização. Depois da teoria de comportamental, entra aí a teoria de sistemas. O que implica isso? Eles observam que os estudiosos trouxeram para o acadêmico, para a administração científica, que
o sistema, a empresa é um sistema. Ela é um sistema micro dentro de um sistema macro. A empresa tem as suas limitações dentro dos seus limites e tem as limitações externas. Então, das limitações externas vêm os fornecedores, vêm os clientes, então os concorrentes, as cooperativas, o governo e suas instruções normativas. Nós estamos vendo hoje, atualmente, em meio ao coronavírus, todo dia nós estamos tendo normas regulamentadoras em relação ao coronavírus. Nós estamos debaixo de uma reclusão, de um isolamento social. Estamos vivendo isso nesse momento. Hoje, dia 16 de abril de 2020. Vai ficar para a história esse dia, esse mês, esse ano de 2020, essa pandemia do coronavírus. E a empresa é um sistema. As empresas estão sentindo muito nesse momento, por ser ela um sistema micro inserida num macro ambiente. E os empresários, os administradores, gestores, ao conhecer isso, ele começa a observar através daquela planilha SWOT, né? A planilha fofa, como outros também. Eu prefiro trabalhar com a fofa, que é força, F de fortalezas, O de oportunidades, F de fraquezas e A de ameaças. É a matriz fofa, mais fácil de gravar, né? Então, as fraquezas e as fortalezas, elas estão inseridas dentro do ambiente empresarial, dentro do microsistema, que é a empresa. E dentro do macro existem fatores que oportunizam e há fatores que ameaçam. Então o empresário, o gestor, sabendo que existe uma teoria de sistemas, ele entende e planeja melhor a sua empresa quando conhece essa teoria de sistema, quando ele entende que existe um sistema interno e um sistema externo, um ambiente interno e um ambiente externo. Para planejar, por exemplo, fazer o planejamento estratégico de longo prazo, é preciso conhecer essas variáveis. Quais são os fatores internos, positivos e negativos, fortalezas e fraquezas, pontos que precisam ser melhorados dentro da empresa, e os pontos fortes devem ser aproveitados, os pontos fracos devem ser eliminados, as oportunidades que estão lá fora, que vêm oportunizando a empresa através desses fatores, é preciso aproveitar, e as ameaças é preciso evitar. Quais são as ameaças que nós estamos observando nos dias de hoje? Depende muito. Por exemplo, o agronegócio, que hoje o dólar está a mais que R$ 5, é uma oportunidade para exportar, mas não é oportunidade para importar. Os importadores estão pagando caro por um dólar alto. Os exportadores estão vendendo bem. O país está exportador. O país não está importador com o dólar alto. Então, para uns é ameaça o dólar alto. O dólar baixo para outros é ameaça. É oportunidade, né? Também temos... E é interessante observar que a teoria de sistema nos dá a seguinte informação: se dentro da minha empresa entra insumos, mão de obra, tecnologia, o gestor, a empresa, processa isso. Processa e lança no mercado serviços e produtos. Os clientes compram, dão uma informação e o empresário precisa buscar essa informação para gerir melhor seu negócio, para melhorar o processo, para que o processo e a melhoria seja contínua, de processo, né? E temos também a teoria de contingência, que é a teoria de contingência voltada para venda, para compras. Se a empresa está comprando mais, está vendendo menos. E aí existe a questão das produções. John Woodward, na sua pesquisa em correlação à sua utilização, ele observa a teoria de contingência como meio de equacionar a produção em relação à venda. A empresa, por exemplo, vamos pensar numa indústria que trabalha com encomenda, ela vende por encomenda, depois ela precisa de produzir, depois ela precisa de entregar. Essa correlação logística é que o empresário precisa conhecer bem, entender bem e fazer com que essa relação possa harmonizar. De que adianta eu vender muito, produzir pouco e entregar menos ainda? É preciso fazer uma equação aqui
para fazer com que todo o processo seja equivalente. A produção, a venda, produção e entrega, né? A teoria de contingência fala sobre a produção contínua. Existem indústrias que produzem continuamente em série. Existe a produção em massa, que são aquelas empresas, produção de tecnologia, maquinário. Por exemplo, nós estamos em produção em massa hoje, de máscaras. Hoje nós temos produção, as empresas estão investindo em produção de máscaras para nos proteger do coronavírus, né? Temos a produção também, aquela chamada unitária. São empresas que produzem de maneira por pedido, camisa por pedido, roupa por pedido, calçados por pedido, enquanto que há outras que produzem por série e por massa. Em concluindo, então, nós observamos que ao conhecer essas teorias que eu passei para vocês, o gestor terá condições de filosóficas, de conhecimentos acadêmicos, de que a empresa é gerida quando se conhece bem essas estruturas, essas teorias. A teoria, então, comportamental, voltada para pessoas, a teoria de sistemas, saber como funciona esse sistema todo, e a teoria de contingência. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.